Vou te dizer algo que levei 70 anos para entender e que ninguém ousou me dizer quando eu precisava ouvir. Você não precisa de uma companheira para ter uma boa velhice. Precisa de outra coisa. Algo que a maioria das pessoas nunca para construir porque está ocupada demais procurando alguém que venha de fora para preencher o que só pode ser preenchido de dentro. Me chamo Benedito, tenho 82 anos. Fui professor de história por 36 anos numa escola pública do interior do Paraná. Casei 2 vezes. Perdi minha primeira esposa, Dona Lourdes, para um câncer quando tínhamos 52 anos. Me casei de novo aos 58 com a Margarida e ficamos juntos por 12 anos, até ela decidir que precisava de algo diferente. Desde os 71 vivo sozinho. E foi nessa solidão, que no começo eu chamava de castigo, que aprendi a coisa mais importante de toda a minha vida. Deixa o like agora e se inscreve no canal. E ao final me conta nos comentários. Você já tentou construir o que vou falar aqui hoje? Quero ler cada resposta. Durante anos, depois que a Margarida foi embora, eu procurei a companhia da maneira errada. Ficava atento a qualquer sinal de interesse de alguma mulher na missa, no mercado, nas festas dos filhos. Aceitava convites para jantares que não queria ir só porque havia chance de conhecer alguém. Baixei aplicativo de relacionamento no celular que o meu filho mais novo instalou com toda a boa intenção do mundo. Olhei para aquelas fotos durante uma semana e senti um cansaço que eu não conseguia nomear. Não era cansaço de procurar, era cansaço de precisar, cansaço de sentir que a minha vida estava incompleta enquanto eu estivesse sozinho, cansaço de ter feito da minha própria companhia uma coisa insuficiente. E foi numa tarde de domingo, sentado na varanda olhando para o jardim que a Lourdes havia plantado e que eu havia continuado cuidando por 30 anos sem entender exatamente por quê, que alguma coisa mudou de lugar dentro de mim. Pensei, Benedito, você passou a vida inteira sendo um bom marido, um bom pai, um bom professor, mas você nunca aprendeu a ser um bom companheiro de si mesmo. Essa frase ficou na minha cabeça por semanas, e foi ela que me colocou no caminho do que realmente precisava construir. O que eu precisava, e o que vou te dizer que você também precisa, não é de uma companheira, é de uma relação honesta e cuidadosa com a sua própria vida. Deixa eu te explicar o que isso significa na prática, porque quando eu ouvia frases assim antigamente, achava que eram vazias. Só entendi quando comecei a viver. A primeira parte dessa relação é ter uma rotina que pertence a você. Durante toda a minha vida adulta, a rotina era negociada. Com a Lourdes, com as crianças, com a escola, com os horários que os outros precisavam. Quando fiquei sozinho de verdade, pela primeira vez desde os 22 anos, não havia ninguém para negociar. E eu não sabia o que fazer com isso. No começo tentei manter as rotinas que havia tido com a Margarida, jantar às 6h30, televisão às 8, dormir às 10. Mas sem ela ali, essas rotinas pareciam fantasmas de outra vida. Não tinham mais sentido porque o sentido delas havia ido embora junto com ela. Então comecei do zero. Perguntei para mim mesmo, Benedito, que horas você quer acordar? O que você quer comer no café da manhã? Que parte do dia é sua favorita? Perguntas simples que eu nunca havia feito para mim mesmo porque sempre havia a rotina de outra pessoa para seguir. Descobri que prefiro acordar mais cedo do que sempre acordei, que gosto de café com pão antes de qualquer outra coisa, que a melhor parte do meu dia é amanhã, quando leio durante 1 hora antes de fazer qualquer outra coisa, que à tarde prefiro caminhar do que assistir televisão, que gosto de jantar cedo e que a noite é minha hora de silêncio e de pensar. Dan McAdams, pesquisador de Northwestern que passou décadas estudando como as pessoas constroem sentido para as próprias vidas, mostrou que rituais pessoais funcionam como âncoras de identidade. Eles dizem ao seu sistema nervoso, você é você, você está aqui, isso é seu. Para quem vive sozinho na velhice, esses rituais não são excentricidades.
são a arquitetura da continuidade. São o que faz você saber quem é, quando não há ninguém do lado de fora dizendo isso para você. A segunda parte é ter um propósito que não depende de ninguém para existir. Esse foi o mais difícil para mim, porque durante 36 anos o meu propósito havia sido ensinar, e quando me aposentei, esse propósito acabou de uma hora para outra. E depois que a Margarida foi embora, o propósito de ser marido também acabou. E eu fiquei olhando para uma agenda completamente vazia, sem saber o que colocar nela. O que aprendi é que propósito na velhice não precisa ser grande. Não precisa ser útil para o mundo. Precisa ser verdadeiro para você. O meu veio de onde eu menos esperava. Comecei a escrever a história do bairro onde cresci, um bairro de imigrantes italianos no interior do Paraná, que está desaparecendo porque os velhos vão morrendo e os jovens vão embora. Comecei só para não esquecer. Não tinha intenção de publicar, não tinha intenção de mostrar para ninguém. Era para mim. 2 anos depois, a prefeitura soube do projeto e me pediu para transformar em um pequeno livro para as escolas da cidade. Isso não foi o que me salvou. O que me salvou foi os 2 anos antes, quando eu escrevia sem saber para quê, só porque havia algo dentro de mim que queria ser dito e que eu havia passado a vida toda calando por falta de tempo. Carol Riff, da Universidade de Wisconsin, identificou o propósito de vida como um dos pilares centrais do florescimento psicológico em qualquer idade. Não um propósito social, não um propósito que outros reconhecem como valioso. Um propósito interno, que faz sentido para você, independentemente de qualquer plateia. Esse é o que sustenta. O outro é o que desmorona quando a plateia vai embora. Compartilhe esse vídeo com alguém que está sozinho na velhice e que talvez esteja procurando a solução do lado de fora quando ela está do lado de dentro. E continua comigo, porque o que vem agora é o que mais me custou aprender. A terceira parte é aprender a estar presente na própria vida sem fugir para o barulho. Esse foi o mais difícil de todos, porque toda a minha vida eu havia fugido do silêncio. Televisão ligada, rádio de fundo, sempre alguma coisa fazendo barulho. Quando vivia com a Lourdes, com a Margarida, com os filhos, o barulho era natural, era a vida acontecendo. Quando fiquei sozinho, o barulho virou uma estratégia de fuga. Ligar a televisão antes mesmo de tomar café. Ficar no celular por horas sem estar realmente fazendo nada, só passando o polegar na tela para não ficar com os próprios pensamentos. Aceitar qualquer convite social que aparecesse para não passar a tarde em silêncio. Foi o meu filho mais velho, o Carlos, que sem querer me deu o empurrão. Chegou numa visita, me encontrou com a televisão ligada, o rádio ligado ao mesmo tempo e me perguntou: "Pai, você está ouvindo as 2 coisas ao mesmo tempo?" Eu olhei para ele sem saber o que responder. Não estava ouvindo nenhuma, estava só preenchendo o espaço. Comecei a experimentar o silêncio de forma deliberada. Primeiro 15 minutos, sem nenhum aparelho ligado, só eu e o jardim. Depois meia hora, depois 1 hora. E o que descobri dentro desse silêncio foi uma coisa que não esperava: eu mesmo. Pensamentos que eu havia empurrado para baixo durante anos, memórias que queria ter guardado com mais cuidado, desejos que eu nem sabia que tinha porque nunca havia parado para ouvi-los. Laura Carstensen, de Stanford, documentou que com o avançar da idade o cérebro se volta progressivamente para o que é próximo,
concreto e presente. As grandes experiências perdem parte do peso que tinham. Os pequenos momentos ganham uma densidade que antes não tinham. Isso não é limitação, é uma forma mais sofisticada de estar vivo, que só se descobre quando você para de fugir do silêncio e começa a habitá-lo. A quarta parte é cultivar vínculos que não dependem de você precisar de alguém para existirem. Isso parece contraditório quando você está lendo. Estou dizendo que você não precisa de companheira, mas agora estou falando de vínculos. A diferença é esta: quando você procura uma companheira porque está vazio por dentro, você vai para qualquer relação carregando essa necessidade como um peso invisível que a outra pessoa vai sentir. Quando você cultiva vínculos a partir de uma vida que já tem substância, você chega com presença, não com necessidade. Depois que parei de procurar ativamente por uma companheira, minhas relações melhoraram. Com os filhos, porque deixei de cobrar presença deles para preencher um vazio que era meu, não deles. Com os amigos, porque comecei a me encontrar com eles porque queria, não porque precisava. Com um grupo de homens da minha idade que se reúne às quintas na biblioteca para discutir história, que é o meu assunto de vida inteira, e onde passei a ir não para encontrar companhia, mas para encontrar conversa de verdade. Juliane Holt Lundstad, da Universidade Brigham Young, mostrou em pesquisas com milhões de pessoas que o que protege a saúde não é quantidade de contato social, mas qualidade. Uma tarde por semana com pessoas que te enxergam de verdade equivale, em efeito protetor, a muito mais do que uma vida de convivência superficial. E a qualidade da conexão que você consegue oferecer depende diretamente da qualidade da relação que você tem com você mesmo. Tenho 82 anos, vivo sozinho, não tenho companheira e não estou procurando. Não porque desisti, porque aprendi que a vida que construí para mim nessa solidão é boa o suficiente para eu querer protegê-la. Tenho o meu café da manhã com o livro. Tenho o jardim da Lourdes que continuo cuidando, porque descobri que estou cuidando de mim quando cuido dele. Tenho a escrita que começou sem destino e que encontrou um. Tenho o grupo das quintas. Tenho os filhos que aparecem com vontade, porque não cobro que apareçam por obrigação. Tenho o silêncio que aprendi a não fugir. E tenho algo que nunca havia tido em 82 anos de vida: a sensação de que a minha própria companhia é suficiente para mim. Não perfeita, não o que eu teria escolhido se pudesse escolher tudo, mas suficiente. E suficiente na minha idade é uma conquista enorme. Se você está sozinho agora e está procurando alguém para preencher esse espaço, quero te dizer uma coisa com todo o respeito que a minha idade permite. Continue procurando se quiser. Não há nada de errado em querer companhia. Mas antes de encontrar alguém, aprenda a ser o primeiro a chegar. Construa a rotina que é sua. Encontre o propósito que não precisa de plateia. Aprenda a ficar quieto sem fugir. Chegue a qualquer relação futura com uma vida que já tem substância. Porque se você não construir isso, vai depender de qualquer relação que aparecer para se sentir inteiro. E dependência não é amor. Dependência é uma armadilha que parece amor por dentro. Me conta nos comentários o que você já está construindo para si mesmo, além de qualquer relação. Pode ser uma linha só. Eu leio cada resposta, uma por uma. Se esse vídeo tocou em algo verdadeiro para você, deixa o like. Ele ajuda mais gente a encontrar essas palavras. Se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre envelhecer com honestidade, com dignidade
e com os olhos abertos. E compartilha com alguém que você sabe que está vazio por dentro e procurando preenchimento do lado de fora. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisava ouvir hoje. Cuide-se.